Olá pessoal, passando por aqui para dar uma dica rápida e objetiva. Queria responder a pergunta de um colega que eu achei bem interessante. Uma pergunta que é bem escassa nos treinamentos, em cursos, mesmo cursos presenciais. Já tive a oportunidade de participar de alguns treinamentos presenciais, mas esse tema nunca fica tão claro, que é a questão do posicionamento que a gente vai estar deixando o cilindro de fluido refrigerante. Certo? Um colega me perguntou se o gás 134 tinha que estar usando ele com a válvula para cima ou virada para baixo. Ele disse que aprendeu que tinha que ser virado para baixo. Não é errado usar o 134 para baixo e nem para cima. No entanto, eu acho que o mais importante do que dizer a posição é entender o funcionamento e a composição desses fluidos, ok? Eu particularmente gosto de usar o 134, o R22, todos virados para cima. Todos os gases que são simples eu uso para cima, para tirar ele na forma de vapor. E qual é a diferença entre o fluido refrigerante simples e o composto? Como o próprio nome já diz, o fluido refrigerante simples ele é formado 100% por ele mesmo. Mas como assim? Quero dizer o seguinte, ele não tem nenhuma composição de outro fluido refrigerante para estar formando ele. O 134 ele é feito somente por ele, o R22 e qualquer outro fluido refrigerante simples. Diferentemente dos fluidos refrigerantes compostos, que é o caso dos blends. Por exemplo, toda a família do 400, 404, 410 e daí por diante, todos eles são formados por fluido refrigerante composto. Ou seja, são dois fluidos. Se eu não me engano, o 412, ou melhor, o 410 ele é formado pelo 412 e o 400... ele é formado pelo R12 e o R32. Então, ele é uma composição, ele é a junção de dois fluidos para formar o 410. Aí você me pergunta, qual é a diferença dos fluidos em relação ao posicionamento da válvula, para cima ou para baixo? Quando se trata de um fluido refrigerante composto, ele geralmente, principalmente se for um fluido refrigerante não azeotrópico, que é o caso do 410, ele tem que estar sendo utilizado com a válvula para baixo. Por quê? Como eles são dois líquidos, dois fluidos formando um só, é necessário que ele saia na condição de líquido, virado a válvula para baixo, para que ele possa não estar saindo mais, digamos, o R12 ou o R32. Ele possa estar saindo os dois igualmente. Também porque ele se trata, não só porque se trata de um fluido composto, mas também porque ele é um fluido não azeotrópico. Porque nós temos fluidos compostos, ou seja, formados por dois ou até mais fluidos, que são azeotrópicos. O que quer dizer azeotrópicos? Quer dizer que, vamos dizer assim, a grosso modo, que é um fluido homogêneo. A sua mistura, tanto faz ele sair na forma líquida ou gasosa, ele vai sair igualmente todas as composições, diferentemente do 410. O 410, se ele sair na forma de vapor, ele pode estar saindo mais R12 ou o R32. Esse é um dos motivos dos quais nós não fazemos recarga. Nós não completamos a carga do 410, ok? Esse é um dos motivos. Também tem a questão da segurança. Então, quando a gente for estar colocando um líquido, um fluido que é composto e não azeotrópico, é um fluido que não é, como é que eu posso dizer, bem casado, não é uma mistura homogênea, então você coloca ele na posição líquida, ok? Se for um fluido refrigerante homogêneo, azeotrópico, você coloca ou na posição líquida ou na gasosa. Vai depender de você. Quando posso colocar por exemplo, se for um fluido simples como o 134, eu gosto de colocar ele na condição de vapor, onde eu acho mais seguro, porque na condição líquida a gente tem que estar liberando com uma forma com mais cuidados, vamos dizer assim, para evitar um golpe de líquido, um calço hidráulico, alguma coisa do tipo. Então eu prefiro estar colocando na forma de vapor, ok? Outra questão interessante é a questão
da gente não estar recolhendo, ou melhor, não estar completando o fluido refrigerante de um ar-condicionado 410, por exemplo, é a questão deu um vazamento, aí a gente vai lá, faz o recolhimento desse gás, ali para dentro da condensadora, tira o vazamento ali na evaporadora, digamos, aí a gente vai fazer uma recarga de um fluido refrigerante que é composto, no caso do 410, e não é homogêneo. Aí nós não vamos saber se houve, digamos, um vazamento mais de um R12 ou de um R32, e aí a gente vai lá, completa esse gás e o fluido e o equipamento não fica com desempenho bacana. Isso pode ocasionar por conta de quê? De que houve um desbalanceamento dos elementos que compõem aquele gás, ok? Então por isso que a gente joga todo o gás fora, tira o vazamento e depois faz uma nova recarga, é claro, após os outros procedimentos que é necessário. Não vou entrar nesse detalhe. No entanto, esse é apenas um dos motivos dos quais a gente não faz o reaproveitamento. Também temos a questão de que quando a gente tem um equipamento, por exemplo, um splint com vazamento, e nós fazemos o recolhimento daquele fluido, ele vai estar puxando umidade para dentro do sistema, e o R32 é um gás inflamável, e aquela umidade que foi puxada para dentro do sistema, quando for comprimido, ele vai estar fazendo o que? Ele vai estar levando a temperatura. E aquela pressão e aquela temperatura elevada pela umidade, ou melhor, na umidade que foi ocasionada pela pressurização do compressor, isso pode ocasionar uma explosão por conta do R32 ser inflamável. E isso daí é chamado efeito diesel, que é aquele efeito onde há uma combustão através de uma pressurização de ar. Aumentou a pressão da umidade e aumentou a temperatura. Então, juntando com o R32, aí dá naquele desastre que a gente conhece, ok? Mas essa não é o tema não é esse. Estou falando só em questão da forma de usar, a posição de usar o cilindro. Vai depender do tipo do fluido refrigerante. Se eu particularmente, quando dá para usar na posição para cima, que eu posso estar tirando na forma de vapor, eu prefiro, ok? Também tem a questão, só a nível de curiosidade, é interessante, a nível de informação, é interessante vocês saberem também que existe uma diferença em fluidos refrigerantes compostos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, o R32 e o R12, existe um nível, uma temperatura de evaporação diferente entre cada um. Então, apesar de que o 410 se torna quase indisprezível, quase que desprezível essa questão, mas a nível de conhecimento é bom vocês saberem que é o que chamamos de temperatura Glade. É essa diferença entre a temperatura de evaporação de um fluido e de outro. Então, por isso, a necessidade de nós estarmos sempre tendo esse cuidado de não estar perdendo um fluido e ficando mais do outro. Vazou, meu amigo, joga fora, tira o vazamento e faz uma recarga completa, ok? Então é isso, dependendo do tipo do fluido, se ele é um fluido composto, azeotrópico ou não, você vai estar vendo se vai estar usando, dependendo da posição. Então eu achei interessante estar trazendo esse tema, porque eu já recebi algumas perguntas em relação a isso, se eu uso o cilindro para cima ou para baixo, vai depender do tipo do fluido, e é interessante que vocês conheçam o procedimento, a composição de cada fluido, ok? Mas eu prefiro estar usando, quando posso, usando ele para cima, com a válvula para cima, para que eu possa estar dando uma carga de gás em forma de vapor, ok? Espero que o vídeo tenha sido esclarecedor, tenha ajudado, e valeu pessoal, até a próxima.